Agora, não imagine a quantidade de coisa que a gente não sabe que esses caras fazem com o nosso dinheiro. O Banco Master, sob a administração do Daniel Vorcaro, pagou R$ 500 milhões só em contratos com advogados. Deixa eu separar para raciocinar um segundo. R$ 500 milhões para pagar escritórios de advogados, sendo que o já conhecido contrato de propina com a família do Alexandre de Moraes é um dos maiores. 129 milhões foram para a família do Alexandre, sob a fachada da nossa Neymar da advocacia brasileira, Viviane de Moraes. E eu falo, sem o menor pudor, que esse dinheiro é dinheiro de propina. Menor pudor. Contrato de 129 milhões de reais. Não, vê a matéria da Malu Gaspar. Malu Gaspar, mais uma vez, uma salva de palmas para Malu Gaspar. Todo programa eu quero uma salva de palmas para Malu Gaspar, Bruno. Estamos sem salva de palmas? A Malu Gaspar publicou mais uma boa matéria sobre esse tema, em que ela chama a atenção para algo importante. O contrato da Viviane de Moraes com o Master, esse de 129 milhões, previa que ela atuasse em órgãos federais. Mas ela nunca defendeu o banco no Banco Central, no CAD, nem na PGR, nem na Fazenda. Não tem absolutamente nenhuma reunião, nenhuma audiência, nenhuma entrada física da Viviane nesses órgãos do quais o Master a contratou para atuar. E mesmo assim, sem trabalhar, ela ganhou um contrato propina de 129 milhões de reais. E eu digo isso para vocês, que dizer um contrato. É claro que o maior contrato tem que ser o arrego para o dono do Brasil, para o imperador. O imperador recebe a maior fatia, é claro. Mas tem outros aí, 371 milhões de reais, que foram distribuídos entre outros escritórios que nós não sabemos quem são. E aí eu me pergunto o seguinte: quantos parentes de ministros do STF, ou do STJ, ou dos tribunais locais não se beneficiaram com esse tipo de coisa? Quantos parentes de ministros do Superior Tribunal de Justiça não se beneficiaram com esse tipo de coisa? Quantos parentes de ministro do STM? Eu garanto uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma aposta aqui. 9 entre 10, se não 10 entre 10 escritórios contratados pelo Master por essa bagatela de restantes 371 milhões estavam no Gilmar Palusa. Seus advogados estavam no Gilmar Palusa e em vários outros convescotes dessa elite jurídica brasileira. Então, você que é advogado, deixa de ser burro. Você que está entrando na faculdade de Direito, deixa de ser burro. Vai arrumar outra coisa para fazer. Vai aprender a consertar um carro elétrico. Vai aprender outra coisa. Porque advogado, esquece. Você pode fazer isso por curiosidade intelectual. Primeiro porque a AI, o ChatGPT, vai escrever todas as peças em breve, se é que já não escreve. Mas segundo, porque não adianta, você pode ser o John Adams, você pode ser o Alexander Hamilton, você pode ser quem você quiser, pode ser o Antônio Scalia. Não faz diferença no Brasil a sua qualidade como jurista. Para você sobreviver e receber parte desse R$ 500 milhões do Master, e esse é só o Master, você tem que estar no esqueminha, pô. Você tem que fazer parte do regime. E isso aí é que nem toca de coelho, que você acha que é um buraquinho no chão, mas quando você entra, tem tudo um país das maravilhas. E agora, eu posso dizer para vocês, é um país das maravilhas, mas só para os parceiros do país das maravilhas. Porque para mim e para você é um pesadelo. Veja, quem mais vive no país das maravilhas? Eu posso dizer aqui, posso arriscar dizer que Dias Toffoli. E aí eu tenho que
De vez em quando eu tenho que fazer uma breve recapitulação para explicar o meu ponto. Dias Toffoli é o ministro que, viajou para o Peru em um jatinho, com um advogado do Banco Master, um desses recebendo 371 milhões. 2, tomou para si no STF a investigação que envolvia o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. 3, ordenou a cariação entre o Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília e o diretor financeiro, diretor de fiscalização do Banco Central, para tentar livrar a barra do Vorcaro. E 4, colocou o processo em sigilo, para que ninguém soubesse o que está acontecendo. Esse ministro Dias Toffoli, que tem movido mundos e fundos para defender e livrar o Banco Master e o Daniel Vorcaro no Supremo Tribunal Federal, e esse aí, acreditem, tem irmão e primo sócio de um fundo ligado à fraude do Banco Master. Ora, antes de abrirem o 27º inquérito de fake news contra o Paulo Figueiredo, eu vou ler um trecho da Folha de São Paulo para a gente entender do que se trata. Diz aqui: 2 empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimento conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. O Arlim Fundo de Investimentos teve, ao menos até maio de 2025, ações da Taiá Administração e Participação, responsável por um resort em Ribeirão Preto, que pertencia, em parte, à família de Toffoli. E também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade, que tinha como um dos seus sócios um primo do ministro Dias Toffoli. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlim foi um dos cotistas do RWM Plus, que, por sua vez, também recebeu investimentos de fundos ligados ao Maia 95, um dos 6 apontados pelo Banco Central como integrantes da suposta teia de fraude do banco de Daniel Vorcaro. O fundo Arlim em si não é alvo da investigação. O Arlim e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG, que administrava também fundos ligados a Vorcaro e é investigado na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Cara, eu não acredito que os programas que a gente tem feito, cara. Eu sento para fazer a pauta de manhã e tenho que ler o jornal. Eu não acredito nas coisas que eu vejo. Eu não acredito. As nossas reuniões de pauta estão ficando cada vez mais surreais. Quanto mais você procura, mais você acha parente desses caras recebendo um porrolhão de dinheiro. Era todo mundo sócio, um resort da família do Toffoli e cotista do fundo de investimento nas fraudes do Banco Master. Mas, tudo coincidência, claro. E nós estamos falando, volto a falar, nós estamos falando de um criminoso que foi descoberto, que é o Daniel Vorcaro. Falando de um caso que a gente descobriu agora, que é o do resort da família do Toffoli. Agora, não imagine a quantidade de coisa que a gente não sabe que esses caras fazem com o nosso dinheiro. A reportagem fala aliás, do REAG, que é o administrador do fundo da família Toffoli, que é uma empresa ligada, é uma empresa investigada por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, a maior organização criminosa do Brasil. E você pode falar também que é uma grande coincidência a ligação do fundo da família Toffoli com o PCC. Mas quando você vê essa matéria, e aí eu peço para tirar as crianças dessa. Eu preciso que se você está assistindo pelo celular, coloca o celular na mesa e dá pelo menos 5 passos atrás. Se você tiver um colete de chumbo, coloca, porque eu vou colocar aqui uma manchete, uma matéria do ICL Notícia. Agora a coisa vai ficar séria. Mas é porque é o seguinte: a manchete do ICL, e eu estou buscando veículos de esquerda aqui para ninguém dizer que é coisa da direita. Não é a Revista Oeste. Falaremos sobre Revista Oeste hoje.
mas não é Revista Oeste. É ICL Notícia, tá? E diz o seguinte: PCC, dois pontos. Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Sabe esse resort da família do Toffoli, cuja administradora é investigada por supostamente lavar dinheiro do PCC? Então, o Toffoli, em setembro de 2024, para ir a esse resort maravilhoso, só eu que não vou nesse troço, também não tenho passaporte brasileiro, mas o Toffoli voou em um jato que, segundo consta na reportagem, é o jato constantemente usado pelo Beto Louco, um homem que, se você não sabe, é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo de comandar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC.